E aí galera, tudo bem? Meu nome é Giovanni Miguel e eu sou um homem trans. No meu último vídeo eu contei um pouco sobre meu processo de transição, como tem sido desde quando eu me descobri como trans, desde quando eu me entendi como trans e até agora, com todos os processos, e foi uma coisa bem resumida, tá? Hoje eu quero falar de identidade de gênero e sexualidade, tá? Eu tive muitas questões com isso, muitas pessoas me perguntam e passei por muitos processos, às vezes eu tenho que ouvir algumas coisas de algumas pessoas que sempre atribuem a pessoa transgênero com a sexualidade. E hoje eu quero explicar um pouco disso para tentar ficar mais claro, para tentar ficar mais didático, para que as pessoas entendam e seja de uma forma mais tranquila de se absorver. A identidade de gênero nada mais é do que a forma como uma pessoa se identifica, né? Por exemplo, algumas pessoas não se identificam com o gênero que foi imposto ao nascer, tá? Então, a identidade de gênero é você se identificar como homem, mulher, não binário, entende? E algumas pessoas não têm essa conexão, não conseguem se identificar com o gênero no qual nasceu. Por exemplo, eu nasci e quando eu nasci foi atribuído para mim o gênero feminino. E eu fui crescendo e eu não me identifiquei com isso. Eu sempre entendi na minha cabeça de que eu era um menino e não entendia porque não podia me portar como um. E com o tempo eu acabei entendendo, com o tempo eu me descobri e entendi que na verdade eu não me identificava com o gênero na qual me atribuíram no nascimento. Por isso, sou um homem trans. Porém, existem pessoas que, a grande maioria, nasce e se identifica com o seu sexo biológico, se identifica com aquilo que foi atribuído ao nascer. Vou dar um exemplo da minha esposa. A minha esposa é uma mulher, ela nasceu e foi atribuído para ela o sexo feminino e ela se identifica como. Eu nasci sexo feminino, cresci, não me identifiquei com ele e hoje me entendo como um homem trans, ok? Eu tava lendo um artigo, inclusive vou até deixar ele aqui pra vocês darem uma lidinha, porque ele é um resumão, basicamente, de tudo que eu tô falando. E aí nesse artigo tinha uma parte muito interessante que fala exatamente assim, ó. Identidade de gênero não está ligada à genitália. Uma pessoa cisgênero é aquela que se identifica com o sexo biológico que nasceu e cresce performando características sociais que reafirmam isso. Já uma pessoa transgênero é aquela que nasce com determinado sexo biológico e não se identifica com ele, podendo ou não se submeter a alterações hormonais cirúrgicas para reafirmar uma leitura social, tá? Agora eu vou falar um pouquinho, entrando nesse assunto, vamos falar sobre essa questão de hormonoterapia, cirurgias e tudo mais. Uma pessoa cisgênero, geralmente, a grande maioria acontece, isso é uma construção social. Ela nasce, cresce com aquele gênero que foi atribuído e ela consegue se identificar com ele. E ela acaba performando, né, ela acaba passando para a sociedade exatamente aquilo que a sociedade quer ler. Por exemplo, uma mulher que ela se entende como, uma mulher cisgênero que se entende, que se identifica como mulher, e ela performa feminilidade, então ela acaba sendo muito mais vaidosa, feminina. Isso tudo é uma construção social, que também entramos em outro vídeo para falar sobre. Já uma pessoa transgênero, todo mundo acredita que quando alguém se assume trans, seja trans homem, trans mulher ou trans não binário, essa pessoa automaticamente precisa fazer qualquer tipo de alteração física ou hormonal para que a sociedade o veja melhor, tá? E essa construção social, ela é tão impregnada nas pessoas que vai de uma coisa muito pequena até um comentário mais absurdo. A sociedade tem uma mania de fazer isso com as pessoas trans e determinar para elas de, olha, para você ter uma leitura social de homem, para você ter uma leitura social de mulher, você precisa fazer esse tipo de alteração, você precisa tomar esse tipo de hormônio.
E nem toda pessoa que é trans, ela tem a necessidade de fazer esse tipo de processos. Nem todo trans quer fazer uma mastectomia, por exemplo. Nem todo trans quer, por exemplo, nem toda mulher trans quer colocar silicone. Eu já vi muito em rede social pessoas trans que não pretendem fazer nenhum tipo de alteração, porque elas não têm nenhum tipo de disforia com o seu corpo, não tem nenhum tipo de problema com o seu corpo e seguem bem. O único problema é a identificação mesmo, o gênero. Não se identifica como mulher, porém compreende que e gosta de ter o corpo que tem, gosta de performar o que performa, gosta de aparecer e aparentar o que aparenta e não tem problema, isso não torna uma pessoa menos homem ou menos mulher. Uma pessoa trans não precisa necessariamente fazer um tipo de processo estético, uma mastectomia, uma terapia hormonal para reafirmar quem ela é. Muitas vezes essa reafirmação é só por conta da leitura social, tá? Agora falando um pouco sobre sexualidade. Sexualidade nada mais é do que com quem você se relaciona, a pessoa por quem você se atrai. Por exemplo, eu sou um homem trans, mas sou um homem. Porém, não sou um homem heterossexual. Eu sou um homem bissexual. Me atraio tanto por homens quanto por mulheres. Existem pessoas, as pessoas cisgênero, que é a pessoa que se identifica com o sexo que atribuiu, ela também pode se atrair por homens ou se atrair por mulheres. Isso indifere, isso é uma coisa de sexualidade, é uma coisa dela internalizado nela, tá? Então nem sempre uma pessoa, por exemplo, uma mulher lésbica que se veste masculina quer dizer que ela futuramente será um homem trans, ou que ela é um homem trans, ou que ela quer se parecer com um homem. Não, é somente o jeito como ela se veste, como ela se aparenta e não tem nada a ver com a identidade de gênero, tá? Uma questão aconteceu essa semana, com o primeiro vídeo, a repercussão, eu fui questionado sobre uma pequena coisinha, assim. Mas a pessoa ela se assumiu, mas ela nunca nem beijou, ou nunca teve um contato, se assumiu lésbica, ou se assumiu gay, ou se assumiu trans, indifere se você teve um contato físico, ou se você teve uma relação com a pessoa. Porque eu me identifico como homem desde criança, desde pequeno. E eu não precisei ter um contato, não precisei ter a minha sexualidade aflorada, uma vida sexual ativa, para poder me entender como eu sou. Então eu só tive coragem de externalizar isso depois do meu crescimento. Então as pessoas elas confundem muito, elas acreditam que é uma pessoa uma lésbica é porque ela quer ser homem. Não, uma mulher lésbica, ela é lésbica porque ela se atrai por mulheres. Ponto. Um homem gay, porque ele quer ser mulher, ele é muito afeminado. Não, ele é um gay afeminado e é isso, tudo bem, ele se atrai por homens. São coisas totalmente diferentes. No mundo trans, gente, a gente fala mundo trans, mas é porque é basicamente a mesma coisa. A diferença é que a gente é trans e não tem nada de diferente de um mundo cisgênero. A não ser o preconceito, as mortes e tudo, porque isso é muito sério. Mas as pessoas trans, elas têm uma sexualidade também diferente. A sexualidade ela é algo muito fluida, então ela não fica só determinada num grupo de pessoas, num grupo, sabe? Então, existem, eu vejo em muitas redes sociais, eu conheço pessoas, por exemplo, eu tenho uma amiga que ela é uma mulher trans e ela é heterossexual, ela só se relaciona com homens. Porém, eu já conheço pessoas trans, conheço mulheres trans que são lésbicas, conheço homens trans que são gays. Eu sou um que sou bissexual, então a sexualidade ela é muito fluida. Não é porque eu me relaciono com mulheres que automaticamente eu queira ser um homem, entende? Não é porque uma mulher se relaciona com outra que uma das duas ou que as duas querem se tornar um homem, não. É totalmente diferente. A identidade, ela se identifica como mulher e ela está feliz e bem como mulher, ela não tem problema com o gênero biológico que foi imposto,
mas a sexualidade dela é totalmente diferente, então ela tá aqui nesse grupinho de pessoas que não se relacionam com o sexo oposto, se relacionam com o mesmo sexo. Isso não quer dizer que ela tem uma identidade de gênero diferente, só que a sexualidade dela é outra e não tem nada a ver, tá bom? Essas questões surgem muitas vezes e em muitos momentos. Eu tive um processo de transição onde eu sempre fui muito vaidoso, então assim, eu tinha um cabelo muito grande, eu cuidava muito bem do meu cabelo, não que eu não cuide agora, mas eu cuidava muito bem do meu cabelo, tinha todo um negócio, me vestia... Questão de vestimento, eu sempre me vesti igual eu me visto hoje, isso nunca mudou. Mas eu sempre... Depois que eu cortei meu cabelo, eu sempre ouvi essa questão de mas você quer virar um homem. Não sei... Porque eu ainda não conseguia entender ou falar sobre a sexualidade, sobre a minha transição, sobre a minha identidade de gênero. E também, antes eu não entendia. E aí, a primeira vez que eu cortei meu cabelo curto, eu ouvi muito isso. De tipo, é aquela famosa sapatão bofinho que as pessoas falam. Eu ouvia muito isso, e isso é muito chato, cara. Porque eu tenho amigas lésbicas que se vestem dessa forma, que tem esse jeito, e elas continuam sendo mulheres, isso não muda. Eu tenho amigos que são gays e que são totalmente afeminados. Assim como eu tenho amigos que são gays e não são afeminados, e eles não querem se tornar uma mulher, eles não são uma mulher, que se tornar essa coisa não existe. São coisas bem diferentes e que as pessoas confundem e que não deveria ser tão confuso. Eu acho também que é tudo uma questão de procurar saber, procurar entender, ler um pouco mais, saber um pouco mais e procurar vídeo, procurar saber das coisas. A gente não precisa passar por algo, ter alguém dentro de casa, tipo, ter uma pessoa trans, uma pessoa LGBT dentro de casa, para poder aprender, para poder procurar sobre, para poder entender como as coisas funcionam. Eu acho que conhecimento é bom e nunca é demais. Então não custa a gente parar e procurar, sabe? Procura, lê, assiste um vídeo, procura digital influencers trans, lésbicas, gays, sabe? Não custa você procurar saber, procurar entender, porque o conhecimento ele nunca é demais. E aí tem muita gente que usa, mas é porque eu não tenho essa informação, mas é porque eu não sei. Realmente, tem muita informação que não tem. Tem muita informação que eu mesmo fui procurar e eu não consegui encontrar. Mas eu procurei saber de outras formas. Eu fui atrás. E eu acho que isso é necessário sobre tudo. Não só sobre isso, sobre tudo na vida. A gente tem que procurar saber e entender. Porque essa desculpa de eu não sei, eu não sabia, eu não entendia, ela não cola mais. E isso é bem chato. Pessoal, muito obrigado por vocês assistirem esse vídeo. Tá sendo muito importante pra mim, é uma experiência muito nova, é tudo muito louco. Vou continuar gravando vídeos, tenho muito mais temas pra falar, tenho muito mais coisas pra abordar. Lembrando que eu não sou especialista, eu não sou professor, eu não tô aqui pra impor nada, mas eu tô pra falar a minha visão e pra contar como funcionam as coisas pra mim nesse processo, tá? Então, muito obrigado mesmo, continue assistindo, comentando, continue enviando para os amigos de vocês. Eu recebi bastante mensagem, galera, muito obrigado mesmo, tá? Curte, compartilha, comenta, manda pra todo mundo e eu vejo vocês no próximo vídeo.